primeiro, eu estou muito feliz com o debate que ocorreu aqui. Eu acho que as questões que a gente debateu hoje, se fosse há 4, 3 meses, e se elas refletissem a discussão que a gente teve no Facebook, eu acho que a posição de muitos aqui talvez a gente deu para ver que o debate teve se consolidou. Mas eu queria encerrar pensando a gente no exercício. O companheiro, só para lembrar o nome dele, Felipe Garcês, comentou sobre que não é um dicotômico. Eu entendo que as questões não são dicotômicas, mas isso não pode também a gente pensar que abandonar um conflito de interesses. Porque se a gente abandona um conflito de interesses, se a gente acha que não existe conflito de interesses opostos, a gente está sendo no mínimo ingênuo ou usando de má fé. Né? Então acho que essa questão é séria que a gente tem que debater. Ninguém quer desmobilizar ninguém. Então nesse ponto, eu proponho o seguinte exercício. Se a gente pensasse aqui nas falas, tanto do André Diniz quanto do Marcos Gomes, ou das pessoas que possivelmente defenderam, ou então não vamos dizer assim, não trouxeram críticas contundentes, como que nessa fala opera essa ideia de nós já fizemos, vamos fazer, o novo, etc. Por que eu falo essa retórica? Porque a gente já tem 10 anos, né, desde 2003, quem ouviu o discurso do Lula em 2003 e reflete hoje sabe do que muda. Então quando eu falo de realidade é isso. Né? Vamos ver então em que medida esse novo, essa mudança, ela não serve para poder reproduzir o velho. Né? Esse é o grande perigo. Então, concluindo a minha fala, eu fiquei profundamente incomodado com as colocações do Marcos Gomes, principalmente quando ele fala sobre democracia não é esse milagre. Eu não desconheço o Marcos Gomes, eu não acho que também é um ataque pessoal, porque a gente diz assim, não vai no ataque pessoal, né? Mas a gente diz que a pessoa se confunde com o carro ou com a ideia, não sei, mas eu sei que você tem uma história muito longa aqui na cidade de Niterói, mas se a gente falar assim, democracia não é esse milagre, para poder complementar essa lógica do menos pior, eu acho isso muito pouco. Eu acho isso talvez uma ofensa com a esquerda atual, né? Não só da memória da esquerda. Democracia não é esse milagre, a gente sabe disso, mas as acomodações que devem ser feitas não equivalem a gente perder o caráter público. E eu reitero isso para poder dizer o lance do telefone que está no site, do grupo executivo Oscar Niemeyer, e quem atende é um funcionário de uma empresa que não dá informações públicas. Então acho que não tem exemplo maior do que esse para a gente ver essa contradição. Né? E para poder fechar a minha fala, 7 minutos, e é muito importante a gente pensar o seguinte, ver texto no contexto. Então quando o Adrio fala do CTAV, da Ancine, tem que saber também que o jogo, por exemplo, no centro do Rio, no Rio, até em São Paulo, a Ancine está querendo, acha que a Ancine é atrasada demais, que o lance é Rio Filmes. Então, também, pensar a Ancine é isso, etc, não vão achar também que a Ancine está com o espaço dela garantido, né? Por isso que é ler o texto dentro do contexto. Porque se a gente não vê dentro do contexto, eu acho que, repito, é uma fé. Tá? Complementando, quando você fala, inclusive eu estendo minhas críticas ao André Diniz, nessa retórica do não foi, ou vai ser possível, ou estamos tentando implementar uma gestão democrática. Uma gestão democrática não quer dizer que eu repito a minha fala, o fato da gente conversar aqui em audiência, o fato da gente ir para o conselho, não quer dizer que a gente vai ter realmente a ingerência nisso. Tá? Porque se a gente já pressupõe que democracia não é um milagre, e que esse não é um milagre, então vamos fazer um bistrô, vamos fazer uma coisa com outro perfil, ou vamos fazer acomodando os interesses, porque eu pensei muito na sua fala, Marcos Gomes, essas coisas da união. E é justamente essa união que me espanta, a união do Somos o Rio, essa união que tira o dissenso, tira a nossa capacidade de poder discutir. E é nisso que o Cinejar se inscreve. Então eu queria fechar a minha fala com o seguinte ponto. Eu não quero, o Cinejar e as pessoas de Niterói, né, que compactuam com a minha opinião, um centro de cultura que seja um bistrô em que não frequente pessoas como os alunos do Poluni, como os meus alunos do Baltazar Bernardino, como os meus alunos do Adelino Leal. Porque se for para um centro de cultura, para frequentar, vamos dizer assim, as mesmas pessoas que sempre frequentaram aqueles espaços que são elitizados, aí eu acho que realmente é um ponto de má fé. Eu acho que milagre é uma coisa que a gente sabe que não existe, mas o jogo democrático como ele existe, ele não é tipo, vamos dizer assim, um ponto de que não haja milagre. Eu acho que
enrolei um pouco na fala, porque realmente eu fiquei profundamente incomodado, tá?